Olá a todos e a todas, tudo certo? Meu nome é André Mustafa e você que é a primeira vez que veio neste canal, esse canal sempre vai falar de arte, cultura, pesquisa e entretenimento com caneta esferográfica. Você não entendeu nada? Este canal fala de artes feitas com canetas esferográficas. Neste vídeo vamos falar como fazer uma ampliação em uma folha deste tamanho, grandona, utilizando as grids. Exatamente isso. Essa ampliação que a gente vai fazer aqui foi de uma fotografia que eu criei com prompt no Leonardo IA, Inteligência Artificial. Tudo isso a gente vai falar aqui e vamos falar passo a passo para você que nunca ouviu falar de inteligência artificial, que nunca ouviu falar de ampliação com grids, que nunca ouviu falar sobre canetas esferográficas, desenho, cor e tudo mais. Nós vamos fazer o passo a passo de como a gente está fazendo esse desenho, certo? Bom, se você ainda não se inscreveu, espero que você se inscreva, curta, goste dos vídeos que a gente tem aqui. Ele tem vídeos que falam únicos e exclusivamente de arte, outros que falam das histórias de grandes artistas, como o Caribé, está aparecendo aqui agora para você entender um pouco. E a gente fala de técnicas com canetas esferográficas, certo? Você ainda não conhece a gente e as nossas redes sociais? Tá perdendo tempo. A gente tá passando aqui agora o nosso Instagram. Olha só, Futuros Mustafa. A gente também tem a fanpage do Facebook, artista André Mustafa, está aparecendo aqui agora também. Nós também temos um nosso blog. O blog é importante porque lá vocês vão encontrar todos os materiais que eu tenho feito com caneta esferográfica. São mais 53 pinturas feitas com caneta esferográfica dentro da minha linguagem e da minha temática, que é afro-brasileira. Falar da cultura afro-brasileira através das canetas esferográficas. Está aparecendo aqui também o blog. O blog é desenhoconcanetas.blogspot.com. Você pode acessar e saber do processo de cada criação, de como foi feito, o conceito por trás de cada imagem. Bom, vamos começar sem mais delongas. Vou mudar o ângulo da câmera para vocês perceberem do que se trata as grids. Depois eu vou fazer um outro ângulo para o meu notebook, vou gerar o prompt da imagem que foi feito para essa ampliação, para vocês entenderem. E aí você fala para mim, será que é possível o artista se valer da inteligência artificial para fazer obras de arte? Será que seria preguiça minha utilizar a inteligência artificial para pensar? Ou será que no prompt, será que nas ferramentas do Leonardo IA, dessa coisa da inteligência artificial, não tem sentimento, não tem textualidade, não tem dramaticidade nas coisas que a gente escreve lá para a inteligência artificial? Será mesmo que não faz sentido essa história de trabalhar as nossas obras de arte com a inteligência artificial? Bom, aqui no celular, na minha fanpage lá no Facebook, um grande colega meu lá do Brasil, o João Carlos de Freitas, fala assim, ó, não faz sentido. Aí eu fiquei assim, consegue explicar? Forte abraço. Aí ele explicou, André, creio que quando se faz qualquer tipo de arte vem do que se está sentindo, emoções que levam ao pensamento e novamente se fazem sentimentos. Não é automático, é moldado. É interessante a inteligência artificial, mas não substitui a emoção humana. Eu achei isso incrível, 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 incrível. E vamos pensar um pouco, será realmente que a inteligência artificial não pode gerar sentimentos, emoções a partir das coisas que a gente escreve? Vamos ver. Eu agora proponho para vocês ir agora para o ângulo do meu notebook. Vamos que vamos? Vamos lá? Bom, agora a gente já está num outro ângulo que eu vou falar para vocês aqui da ferramenta Leonardo IA,
muito rapidamente. Eu não vou entrar em detalhes porque aqui o vídeo não é falar sobre a ferramenta de inteligência artificial. Tem muitos vídeos no YouTube que falam sobre isso muito melhor do que eu. Eu estou usando aqui a inteligência artificial para me ajudar a construir, a pensar um desenho com as texturas, as formas que eu quero fazer a minha ampliação nas grids. Então o que eu vou fazer aqui é apenas mostrar alguns desenhos, algumas imagens, algumas fotografias que eu fiz junto com a inteligência artificial e vou mostrar o prompt que foi feito através das minhas ideias para gerar aquela imagem que de novo está passando aí agora, ó. Está passando essa imagem. Vamos ver, o prompt são as ideias que foram colocadas para o Leonardo IA para gerar aquela imagem, ou seja, são as minhas emoções e sentimentos pessoais, é a minha textura, tessitura, o meu texto, a minha dramaticidade que está lá. Eu cheguei, digitei um texto da forma que eu acho que vale a pena ser vista como imagem dramática e o Leonardo IA gerou para mim e eu, a partir dessa imagem que foi gerada, eu vou gerar a minha pintura, o meu desenho. O que vocês acham sobre isso? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber se vocês, junto com o João, acham que isso não tem sentimento nenhum, tem que ter sentimento, tem que emoção, tem que ter emoção. Eu acho que tem. Vamos que vamos? Vamos ver lá as imagens que eu tenho gerado? Vamos que vamos! Oi, então vamos lá. Essa é a ferramenta Leonardo IA. É só colocar na internet leonardo.ai. Leonardo IA é inteligência artificial em português. Então você coloca, você gera gratuitamente uma conta, certo? Depois que você gera uma conta, você vem aqui gerar suas imagens. Eu gerei esta imagem, como eu falei para vocês, a partir de algo que eu escrevi que está aqui, ó. Eu vou chegar um pouquinho mais perto para ver se a gente consegue ver, ó. A partir desse texto que eu escrevi aqui. Só que o que eu faço? No caso do Leonardo IA, ele precisa que o texto seja em inglês. Bom, o meu inglês não é dos melhores, aí o que eu fiz? Eu utilizei uma outra ferramenta que se chama DeepL ou DeepL. Aqui deve ser assim que se traduz. Eu vou deixar o link para vocês e eu botei o texto em português para ele traduzir para inglês. Traduzindo o texto para inglês, eu copio e volto aqui e coloco aqui e gero o prompt da imagem. A imagem está aqui feita, né? Vamos ler o que eu coloquei? Eu coloquei: os peixes voadores nascem por cima da cabeça da mulher. Ponto. Muita luz. Ponto. Os peixes voadores nascem por cima da cabeça da mulher. Muita luz. Ponto. A mulher é negra. Ponto. Veste roupa branca. O peixe está a fazer um ninho na cabeça da mulher. Ele achou demais um peixe fazer um ninho na cabeça da mulher. Eu coloquei essas informações, pedi para traduzir para o inglês e gerou essa imagem, né? Que está aqui com as dimensões, né? Com o código aqui deles e tudo mais. E eu gerei o prompt, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, ó, tá desfocando. Eu vou mostrar para vocês, não sei se dá para ver aí, as últimas imagens que eu gerei para o pássaro que vai estar nadando com cauda, né? Eu escolhi uma coruja. E está aqui uma coruja que nada, uma coruja marinha, uma coruja meio peixe, tá vendo? Quer dizer, eu vou gerando o prompt e ela vai me gerando várias imagens que podem ser usadas, inspiradas por mim, né? Para que eu possa fazer uma pesquisa, né? Eu achei incrível. Aí os pássaros, aí a gente vai gerando outros prompts, e aí você pega um detalhe de uma imagem, outro detalhe de outro, descarta tantas outras imagens. Vocês podem fazer isso. E é assim que eu chego no resultado final das minhas pinturas. Entenderam? Beleza? Vamos que vamos?
Agora que vocês entenderam como é que funciona a inteligência artificial do Leonardo IA, eu estou sempre falando Leonardo IA, parece que eu sou patrocinado pelo Leonardo IA, mas não é nada disso. Eu estou falando de uma ferramenta que eu busquei e pesquisei na internet que está me ajudando bastante. Eu fiz o meu prompt, que eu li para vocês, e eu agora vou passar para um segundo passo, de fazer a ampliação da minha imagem que eu gerei para as grids, ok? A gente vai fazer um pouco dessas grids aqui em time-lapse para o vídeo não ficar muito longo, e no próximo vídeo, na segunda parte do próximo vídeo, eu já vou mostrar não mais computador, não mais Leonardo IA, não mais nada disso, mas o processo de criação e de ampliação nas grids, beleza? Bom, aqui vocês já estão vendo esta grande folha com as grids, essas linhas que eu fiz assim, ó, paralelas, são as chamadas grades. Né? Em um outro vídeo que está aparecendo aqui, ó, exatamente aqui, eu falo detalhadamente de cada grade. Bom, a primeira coisa é que eu estou me debruçando a fazer desenhos bem maiores, né? Essa é uma folha que lembra um pouco a gramatura de folha de cartolina, folha duplex, que são folhas mais grossas lá do Brasil. Provavelmente essa folha deve ter 180 gramas, 200 gramas, ela é uma folha bem grossa e ela tem um certo brilho, ela é um pouco fosca, né? Vou mostrar o outro lado é um pouco mais poroso e mais fosco, e nesse é mais liso e mais brilhoso. Eu poderia ter usado o outro lado, que ele é mais poroso, é bom para eu trabalhar com a caneta, fazer os detalhes, né? Bom, uma outra coisa, vou mudar o ângulo agora para vocês verem, uma outra coisa é que a gente precisa ter a medida igual, ou seja, as medidas dos quadrados têm que ser iguais, e aqui a gente tem que numerar no lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantos quadradinhos a gente tiver, e aqui também neste lado, ó, numerar, certo? Então a gente faz uma numeração tanto aqui desse lado quanto aqui. A gente explicou isso no outro vídeo, a gente não vai explicar isso aqui nesse vídeo, mas o que eu vou mostrar para vocês é uma ferramenta muito simples que eu utilizo aqui. Bom, a ferramenta é muito simples, ó. Eu fiz com a mesma folha, uma outra que eu tenho também durinha, ó, um quadradinho quadrado, né? Os quatro ângulos iguais, os quatro lados iguais. E o que que eu fiz? Ao invés de eu usar apenas a régua, eu cheguei, ó, criei a minha moldura, aqui essa margem, eu criei esta margem, coloquei uma margem e fui colocando, ó, marcando, ó, um quadradinho por um quadradinho. Fui marcando com lápis, ó, fui marcando, ao invés, para que ele dê exatamente isso. Marquei de um lado, fui lá do outro lado, marquei do outro, marquei tanto aqui quanto desse lado, também marquei do outro lado e tracei as grids. Detalhe, se você não fizer igualzinho, a ponta, a marcação igualzinha, os quadrados no final vão ficando totalmente tronchos, totalmente distorcidos, e na grid não funciona. Agora eu vou mostrar para vocês, em um outro ângulo, a minha fotografia que está aparecendo aqui, ó, que eu gerei com prompt, mas a minha fotografia aqui no celular, para vocês entenderem o que é que a gente vai fazer, ok? Bom, agora eu estou aqui com o meu celular, eu vou mostrar aqui a imagem que eu gerei lá na inteligência artificial, né, do Leonardo IA. É essa imagem aqui, ó. Deixa ela abrir. É essa imagem aqui que ela já está com umas certas grids, certo? Ela já está com umas certas grids. Tá aqui, ó, né? Vocês já sabem que, ó, tá marcado o rostinho dela, certo? Só que essas grids não condizem com as grids que eu fiz no papel. Não condizem com essas grids aqui que eu fiz no papel, certo? Aí o que eu fiz? Simples assim, eu fiz grids. O mesmo número de grids que eu fiz no papel, eu coloquei aqui. Beleza? Aí vou ponto a ponto, cada quadradinho desse, vou desenhando o que tem dentro do quadrado. Simples assim, certo? Bom, falado essa história da grid,
a gente precisa falar do conceito. Vamos falar do que é o conceito da pintura, porque não adianta somente técnica, mas precisa do conceito. Ok, depois que vocês viram do que se trata a grid que eu fiz no celular, né? Por que eu usei o celular? Porque para mim é mais fácil. Eu vou aqui olhando a imagem e vou fazendo quadradinho por quadradinho, ó, imagem por imagem, quadradinho por quadradinho. Eu posso fazer isso no notebook e eu ficar daqui olhando no notebook, aqui ou no PC, né? Aqui ou no PC. Quer dizer, isso para mim o celular é mais rápido. Eu vou quadradinho por quadradinho, eu só faço isso aqui, ó, e vou mexendo e vou mexendo. Para mim é mais fácil, mais tranquilo, certo? Bom, agora a gente vai falar sobre o que é o conceito. O que é o conceito? São as ideias que estão por trás da imagem que a gente vai se debruçar para fazer. Ou seja, eu sempre bato o pé aqui no canal que vocês precisam fazer um desenho. Precisam não, mas precisa, se é que vocês querem isso, precisa saber uma intenção por trás daquela pintura, por trás daquela técnica, né? No caso dessa imagem que a gente está vendo aí agora, vocês percebem, primeiro, que é uma mulher negra. Eu estou ovacionando, eu estou colocando no pedestal a mulher e a mulher negra, certo? Segundo, ela está no fundo do mar. Por que será que está no fundo do mar? Vamos pensar isso um pouquinho? Porque a gente está falando de uma história que aconteceu no fundo do Atlântico. No vídeo que eu fiz anteriormente a esse aqui, está passando aqui, eu falo desta primeira pintura que está acontecendo aí, ó, que está passando para vocês aí agora. Essa primeira pintura dessa mulher careca, o nome e o título dessa pintura é O Canto de Iá. Se vocês quiserem saber mais um pouco, tem no blog e tem no outro vídeo. Mas, neste vídeo aqui, estamos falando desta imagem, desta mulher negra de perfil, que está com os olhos fechados, olhando para cima e no fundo do mar. Porque a gente está falando de duas pinturas que vão participar dos 100 anos do surrealismo lá no Brasil, que eu fui convidado a participar, que é o Canto da Iá, que eu acabei de falar para vocês, que são peixes que voam. Foi essa o grande desafio, peixes que voam, e eu criei o conceito o Canto de Iá. Esses são pássaros que nadam. Aí você percebe na imagem que tem peixes, porque o prompt não conseguia me dar pássaros que nadam com escamas, com cauda de peixe. O prompt achou tão estranha a ideia, tá vendo? Que a gente não consegue avançar. Só se a gente pagar o Leonardo Iá, coisa que eu faço gratuitamente. Mas o que a gente faz? Primeiro, o desenho de lá, o Canto de Iá, já tem o título. Esse ainda não tem o título. E o que a gente fala? Nesses dois desenhos, nessas duas pinturas, a gente fala de cultura africana. A gente fala de cultura africana no Brasil. A gente fala de cultura Queto e Urubá. Você não conhece o que é Queto e Urubá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um pouco sobre essa tradição Queto e Urubá, que traz a religiosidade e a filosofia do candomblé, né? Exatamente, é uma religiosidade e uma filosofia do candomblé, que foram vários africanos que chegaram no Brasil cativos, escravizados, e que se reuniram e refizeram a sua espiritualidade e a sua religiosidade. E chama-se candomblé. Aí tem candomblé de caboclo, candomblé Angola, candomblé Queto, candomblé Jeje Marri, tem vários outros tipos. Mas esse desenho vai falar mais especificamente, além disso tudo, dessa cultura toda rica e fértil que a gente tem no Brasil e na África, que se juntaram e que se separaram, que se refizeram, se remodelaram. A gente vai falar de um pequeno detalhe da história. Neste quadro, o conceito é uma mulher africana embaixo d'água e ao invés de peixe vai ter um pássaro nadando ao redor desta mulher e pequenos corpos saindo da superfície e caindo ao redor dela, porque a gente vai falar desta morte, deste suicídio, destes corpos jogados ao mar na época dos tumbeiros, na época dessas naus portuguesas, principalmente portuguesas, mas tiveram naus italianas,
francesas, espanhóis, inglesas, todo mundo traficou um pouco de africano para as Américas, todo mundo fez isso. Mas a gente vai falar dos tumbeiros. Esse navio que se apelidava de tumbeiro, porque ele eram tumbas flutuantes. Ou seja, muitos corpos foram jogados ao mar, muitos corpos, muitos africanos, muitas pessoas foram pegas, escravizadas, amordaçadas, acorrentadas na costa da África e levadas ao Brasil. E nessa travessia de 3 meses, muitos morreram porque eles não conseguiram, não aguentaram, por saúde, por banzo. O banzo é uma depressão profunda, né? Muitos ficaram tão desesperados que se jogaram ao mar. E sabe o que acontece? Neste se jogar ao mar, os tubarões que durante esse período de 350 anos mudaram a rota deles, do tubarão, e ficava ali, ó, do lado dos tumbeiros, porque tinha uma mancha de sangue. Os tumbeiros fediam a podridão. Então os tubarões mudaram durante 350 anos de escravidão no Brasil a rota para pegar e estraçalhar esses corpos desses escravos. Pô, André, você deve estar falando de coisas muito pesadas. Como é que alguém vai querer comprar um desenho desse? Muita gente tem interesse de comprar essa história. Muita gente tem interesse de saber das minhas histórias. A gente só se torna um artista se a gente tem grandes histórias para contar. Ok? Vamos agora ao processo. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre esse processo das grids, passo a passo. De novo, para você que ainda não está inscrito, para você que ainda não dá uma olhada, uma vasculhada no nosso canal, eu vou de novo falar para vocês dentro desse processo.